Olá pessoal, aqui é o professor Jones falando. Eu vim aqui neste vídeo fazer um convite especial para vocês. Nós estamos agora com uma turma aberta para estudar para o Enem, tá? Uma turma que será totalmente online, totalmente gratuita. Essa turma vai acontecer através do aplicativo Google Classroom. Quem quiser participar dessa turma, vai ter um link aí na descrição para se inscrever, tá? O objetivo é eliminar essas dúvidas e transmitir as principais técnicas de resolução de exercícios do Enem, ok? Para começar, hoje eu vou aplicar uma técnica aqui sobre a resolução de estequiometria, um assunto muito abordado no Enem, ok? Então, acompanha comigo essa resolução e se inscreve no canal. E também, se quiser participar dessa turma, estamos abertos aí para debater, ok? Te espero por lá. Bom, pessoal, essa técnica de resolução de exercícios e questões que envolvem estequiometria é muito simples e muito prática. A gente vai seguir 3 passos básicos. Primeiro, para resolver, a gente precisa balancear a equação química que é mencionada no problema. Depois de balancear essa equação, a gente vai converter as unidades que estão pedidas. Geralmente pede em massa ou em volume. E a gente vai converter por mol em relação às outras unidades. E terceiro passo, a gente sempre vai estabelecer uma regra de 3, uma proporção entre elas para descobrir o que é pedido no enunciado. Então veja essa questão comigo. Aplicar essa técnica é esse exercício aqui, que você consegue aplicar a técnica e posteriormente aumentando a complexidade, ok? Então vamos lá. Qual é a massa de oxigênio formada durante a fotossíntese quando o consumo de água é de 360 gramas? Aí a gente tem os dados das massas molares, né? Tanto da molécula de água, que é exatamente 18 gramas por mol, e a massa molar do oxigênio, 32 gramas por mol. E também temos a equação química da fotossíntese. Se você for observar, temos aqui o gás carbônico, que reage com a água para produzir a molécula de glicose e o oxigênio. Então, relembrando nossas etapas lá, nossos passos, a gente vai aplicar agora. Primeira coisa, então eu vou balancear a equação. O primeiro passo é balancear a equação, certo? Então, não pode esquecer disso, de balancear a equação. Então, veja, para me conferir se esse balanceamento está certo, é muito simples. Só ver as quantidades de ambos os lados da equação, se tem a mesma quantidade de átomos dos elementos, certo? Então, bora lá. Ó. O carbono aqui, do lado esquerdo, antes da reação acontecer nos reagentes, tem um carbono só. No entanto, se você for observar do outro lado, nos produtos tem 6 carbonos. Então tá errado isso daí. Tem que balancear. Tem que ter a mesma quantidade. Para acertar, o que a gente faz? Se tem 6 desse lado, tem que ter 6 aqui, só que já tem um. Então eu vou colocar aqui um coeficiente estequiométrico número 6, porque eu sei que 6 vezes um vai dar 6 carbonos, a mesma quantidade que a gente tem dos produtos, tá? Aí depois do carbono, a gente sempre utiliza por penúltimo o hidrogênio. O hidrogênio, veja, do lado dos reagentes, a gente tem 2 hidrogênios. E do lado dos produtos, a gente tem 12. Então tem que ter 12 desse lado também. Então qual que é o número que eu multiplico por 2 que dá 12? É exatamente isso daí. 6 que você pensou, né? Então 6 vezes 2 vai dar 12 hidrogênio, a mesma quantidade que eu tenho nos produtos. Por último, sempre fica o oxigênio, para não dar erro, tá? Então o oxigênio agora a gente vai tentar verificar se está correto. Olha aqui nos reagentes quantos oxigênios que a gente tem. Na molécula de gás carbônico já tem 2. Só que tem um coeficiente 6 agora na frente multiplicando. Então vai ficar 6 vezes 2, vai dar um total de 12. De 12 oxigênios. Mais, certo? Mais um oxigênio aqui, ó, na molécula de água. Só tem um. Não tem nenhum número, então é 1. No entanto, tem um coeficiente 6 multiplicando também. Então vai ficar 6 vezes 1, 6. Então, ou seja, 12 mais 6 dá um total de 18 oxigênios, ok? E do outro lado tem que ter 18 também. Então, bora lá. Olhando aqui, eu tenho 6 vezes 2 oxigênio. Aqui, 6 vezes 2 dá 12. E do outro lado eu tenho mais 6. Então, o total aí também temos 18 oxigênios do lado dos produtos. Então, ou seja, está correto o balanceamento. Então, a equação balanceada correta,
a gente vai copiar aqui no balance, depois que a gente balanceou. Então vai ficar assim, ó, 6 CO2 mais 6 moléculas de água, 6 mols de água, né? Que gerou aí 1 mol. Quando não tem nenhum número na frente é 1 mol de glicose mais 6 mols de oxigênio. Certo? Veja que agora a equação está balanceada completinha para não dar erro aí na hora que você for fazer o seu cálculo de estequiometria. Então veja, o enunciado ele fala o seguinte: qual é a massa de oxigênio formada durante a fotossíntese, quando o consumo de água é de 360 graus. Veja que ele não pergunta sobre todos os elementos da equação, sobre todas as substâncias. Ele pergunta em relação ao oxigênio, pergunta qual é a massa de oxigênio, em relação ao consumo de água, certo? Que ele dá um valor aqui, porque esse consumo é de 360 gramas. Então veja, simples. Se ele pergunta em relação ao oxigênio, eu vou selecionar somente o oxigênio, tá? Em relação à água da equação. Que aqui, selecionar só esses dois membros da equação. Então, qual que é a relação? A cada 6 mols de H2O, consumidos produz exatamente 6 mols de oxigênio. Aí aqui que a gente vai aplicar o segundo passo. Qual que é o segundo passo? A gente vai converter as unidades, tá? Converter as unidades. E é simples fazer isso. Então eu escrevo assim, ó, 6 mol de H2O. Aí o H2O ele tem um valor, certo? Qual que era o valor de água, da massa molar da água mesmo? Lá no enunciado do problema, 18 gramas por mol. Então eu vou colocar aqui dentro, vou substituir o valor, 18 gramas por mol, em relação à quantidade de oxigênio. Essa quantidade de oxigênio é exatamente 6 também, né? Então eu vou escrever aqui 6 mol de oxigênio e eu vou ver o valor da massa molar do oxigênio, que lá no enunciado está 32 gramas por mol, certo? Eu vou converter as unidades, simplesmente multiplicando da maneira que está aqui. Mol que multiplica mol cancela. E vou fazer aqui 6 vezes 18. E aqui, mol que multiplica mol cancela. Vou fazer 6 vezes 32, ok? Bom, pessoal, então um exemplo bem simples para aplicar essa técnica é esse exercício aqui, que você consegue aplicar a técnica e posteriormente aumentando a complexidade, ok? Então vamos lá. Qual é a massa de oxigênio formada durante a fotossíntese quando o consumo de água é de 360 gramas? Aí a gente tem os dados das massas molares, né? Tanto da molécula de água, que é exatamente 18 gramas por mol, e a massa molar do oxigênio, 32 gramas por mol. E também temos a equação química da fotossíntese. Se você for observar, temos aqui o gás carbônico, que reage com a água para produzir a molécula de glicose e o oxigênio. Então, relembrando nossas etapas lá, nossos passos, a gente vai aplicar agora. Primeira coisa, então eu vou balancear a equação. O primeiro passo é balancear a equação, certo? Então, não pode esquecer disso, de balancear a equação. Então veja, para me conferir se esse balanceamento está certo, é muito simples. Só ver as quantidades em ambos os lados da equação, se tem a mesma quantidade de átomos dos elementos, certo? Então bora lá. Ó, o carbono aqui, do lado esquerdo, antes da reação acontecer nos reagentes, tem um carbono só. No entanto, se você for observar do outro lado, nos produtos tem 6 carbonos. Então tá errado isso daí. Tem que balancear. Tem que ter a mesma quantidade. Para acertar, o que a gente faz? Se tem 6 desse lado, tem que ter 6 aqui, só que já tem 1. Então eu vou colocar aqui um coeficiente estequiométrico número 6, porque eu sei que 6 vezes 1 vai dar 6 carbonos, a mesma quantidade que a gente tem dos produtos, tá? Aí depois do carbono, a gente sempre utiliza por penúltimo o hidrogênio.
O hidrogênio, veja, do lado dos reagentes, a gente tem 2 hidrogênios. E do lado dos produtos, a gente tem 12. Então tem que ter 12 desse lado também. Então qual que é o número que eu multiplico por 2 que dá 12? É exatamente isso daí. 6 que você pensou, né? Então 6 vezes 2 vai dar 12 hidrogênio, a mesma quantidade que eu tenho nos produtos. Por último, sempre fica o oxigênio, para não dar erro, tá? Então o oxigênio agora a gente vai tentar verificar se está correto. Olha aqui nos reagentes quantos oxigênios que a gente tem. Na molécula de gás carbônico já tem 2. Só que tem um coeficiente 6 agora na frente multiplicando. Então vai ficar 6 vezes 2, vai dar um total de 12. De 12 oxigênios. Mais, certo? Mais um oxigênio aqui, ó, na molécula de água. Só tem um. Não tem nenhum número, então é 1. No entanto, tem um coeficiente 6 multiplicando também. Então vai ficar 6 vezes 1, 6. Então, ou seja, 12 mais 6 dá um total de 18 oxigênios, ok? E do outro lado tem que ter 18 também. Então, bora lá. Olhando aqui, eu tenho 6 vezes 2 oxigênio. Aqui, 6 vezes 2 dá 12. E do outro lado eu tenho mais 6. Então, o total aí, também temos 18 oxigênios do lado dos produtos. Então, ou seja, está correto o balanceamento. Então, a equação balanceada correta, a gente vai copiar aqui no depois que a gente balanceou. Então, vai ficar assim, ó, 6 CO2 mais 6 moléculas de água, 6 mols de água, né? Que gerou aí 1 mol. Quando não tem nenhum número na frente é 1 mol de glicose mais 6 mols de oxigênio. Certo? Veja que agora a equação está balanceada completinha para não dar erro aí na hora que você for fazer o seu cálculo de estequiometria. Então veja, o enunciado ele fala o seguinte: qual é a massa de oxigênio formada durante a fotossíntese, quando o consumo de água é de 360 graus. Veja que ele não pergunta sobre todos os elementos da equação, sobre todas as substâncias. Ele pergunta em relação ao oxigênio, pergunta qual é a massa de oxigênio, em relação ao consumo de água, certo? Que ele dá um valor aqui, porque esse consumo é de 360 gramas. Então veja, simples. Se ele pergunta em relação ao oxigênio, eu vou selecionar somente o oxigênio, tá? Em relação à água da equação. Que aqui, selecionar só esses dois membros da equação. Então, qual que é a relação? A cada 6 mols de H2O, consumidos produz exatamente 6 mols de oxigênio. Aí aqui que a gente vai aplicar o segundo passo. Qual que é o segundo passo? A gente vai converter as unidades, tá? Converter as unidades. E é simples fazer isso. Então eu escrevo assim, ó, 6 mol de H2O. Aí o H2O ele tem um valor, certo? Qual que era o valor de água, da massa molar da água mesmo? Lá no enunciado do problema, 18 gramas por mol. Então eu vou colocar aqui dentro, vou substituir o valor, 18 gramas por mol, em relação à quantidade de oxigênio. Essa quantidade de oxigênio é exatamente 6 também, né? Então eu vou escrever aqui 6 mol de oxigênio e eu vou ver o valor da massa molar do oxigênio, que lá no enunciado está 32 gramas por mol, certo? Eu vou converter as unidades, simplesmente multiplicando da maneira que está aqui. Mol que multiplica mol cancela. E vou fazer aqui 6 vezes 18. E aqui, mol que multiplica mol cancela. Vou fazer 6 vezes 32, ok? Então, logicamente, deixa eu só virar a câmera aqui porque está um pouco ruim. Então, bora lá. 6 vezes 18 vai dar 108. Se a gente cancelou os mols, vai sobrar somente gramas, a unidade. E 6 vezes 32 dá 192.
o mol já foi cancelado sobre os 100 gramas. Aí a questão perguntava o seguinte: qual é a massa de oxigênio formada, né, o oxigênio está do lado direito aqui, do lado direito, formada a partir do consumo de 360 gramas de água, certo? Então, ou seja, é nessa terceira etapa aqui, essa é a terceira etapa que a gente vai aplicar, estabelecer a proporção. E vai ficar fácil para resolver na regra de 3. Como que a gente vai fazer isso? Se 108 gramas de água consumida gera 192 gramas de oxigênio, e se eu tiver 360 gramas de água, eu vou colocar na mesma coluna, certo? 360 gramas de água, qual vai ser a quantidade produzida de oxigênio? É x. Veja que aqui é uma regra de 3. Multiplico em x, né? Então, x vai ser igual a exatamente 360 vezes 192, certo? Dividido pelo 108, que é o que está multiplicando não dá, inverte dividindo, ok? Resolvendo aqui, eu vou ter a solução dessa questão. Então, resolvendo esse pequeno cálculo, 360 vezes 192 dividido por 108 dá exatamente 640 gramas, tá? Que é a unidade que a gente está utilizando, ok? Então é isso, pessoal. Aplicando os 3 passos aqui, sempre a gente chega num resultado plausível aí para as questões de estequiometria, ok? Existem outras técnicas, né, que vão sendo incorporadas, outros detalhes que, no caso, a questão vai ficando mais complexa e a gente vai vendo isso com calma e até fazer exercícios de alto nível, ok? Um grande abraço, se inscreva no canal e quem quiser participar do nosso grupo de estudo aí na disciplina de Química, é só se inscrever através do link do Google Classroom, ok? Obrigado, até mais, tamo junto.